Olá, sou Cíntia Samarone e começa agora Filosofando com Bert. E neste mês de outubro, o mês das crianças, falaremos sobre a nossa criança interior. Para começar a falar sobre isso, eu vou dizer para vocês o que significa esta criança interior, que tanto se fala e às vezes muita gente não entende exatamente o que é. A criança interior, ela está dentro de todos nós adultos, ela é o divino dentro de nós. E é quando a gente se maravilha, se encanta com todas as coisas na vida da gente. Então é só vocês pensarem naquela criança que está passeando, às vezes com 1 ano de idade, e olha uma flor, e vocês olham para ela e o olhar delas está embevecido, ela fica encantada com aquilo. Então essa é a criança interior. Naquele momento ela está totalmente presente no que ela está vivenciando. E o que vai acontecendo no decorrer da nossa vida que nós vamos perdendo contato com isso? Então, a nossa criança interior, ela tem que ser cultivada dentro de nós, porque é ela que nos traz energia para viver, é ela que nos faz entrar em contato com a nossa criatividade e com o que tem de mais alegre, mais feliz e mais divino dentro de nós. Nós adultos temos que estar atentos à nossa criança para que a gente possa suprir as necessidades dela. E o que significa essa necessidade? A criança interior, ela tem a ver com a nossa emoção, com aquilo que a gente precisa para ir recarregando a bateria nossa do dia a dia. E o dia a dia vai vindo tão atribulado que nós não paramos para conversar internamente com o que a nossa criança está querendo. Às vezes ela quer só tomar um sorvete na esquina, são coisas muito simples, ou dar uma volta, ou olhar um pôr do sol. Então, eu deixo para vocês a mensagem de vocês pararem todo dia, em 1 minutinho, entrarem em contato com o corpo, com a sua respiração, para poder olhar com todo carinho o que esta criança está pedindo para vocês. Eu ainda vou fazer durante esse mês um exercício para que vocês conversem com a sua criança interior. Pode ser que vocês estão tão endurecidos pela vida e com as atribulações do dia a dia que vocês não param para olhar exatamente o que ela está pedindo. Então esse é um exercício e eu estou deixando para vocês a mensagem de começar a exercitar esta conversa com a sua criança. Ela é muito importante aí dentro de vocês. E quando nós aprendemos a nutrir a nossa criança interior, a acolhê-la quando às vezes ela está triste, ou ela está emburrada, ou ela está com raiva, a nossa vida começa a fluir com mais leveza. Porque você, na verdade, está acolhendo a tua emoção, o que há de mais instintivo e primário dentro de você. Suprir a nossa criança é carregar as baterias para lidar com o mundo nosso do dia a dia. E isso é de extrema importância. O criativo está na criança. Quando eu dou passagem para essa criança, o mundo ele está aos nossos pés. Porque daí você vai fazer tudo com muito mais intensidade, com muito mais encantamento e brilho na sua vida do dia a dia. A nossa criança interior, ela é pura, ela é espontânea e ela não tem medo de experimentar. Então, se você percebe que você está cheio de medos na vida, é porque algo ali tem que ser olhado. Por que a criança não tem medo? Porque normalmente ela sabe que atrás dela tem alguém maior, alguém adulto que está protegendo-a de todos os perigos. Então ela pode chegar lá e estar experimentando todas as coisas que vão aparecendo na vida dela. Alguém está lá atrás, sempre na retaguarda. Então, em função desse sentimento, quando eu tenho da minha história familiar, os meus pais,
lá atrás de mim, que eu sei que eu posso contar com eles, eu não tenho medo de ir além e viver a minha vida do jeito que é. Eu vou experimentar, se não der certo, tá tudo bem. A criança nossa, espontânea e pura, também não tem aquela coisa do perfeccionismo. Ai, se eu errar é muito difícil, ninguém vai gostar de mim. Porém, nós temos também a criança interior ferida e ela é muito comum na nossa vida e no nosso consultório. O que significa a criança interior ferida? Nós trazemos de nossa história muitas crenças de coisas que foram faladas por nossos pais, nossos avós e as pessoas que conviveram conosco de criança. Essas crenças, elas são congeladas dentro de nós e nós registramos ela e acabamos acreditando que a partir daquela crença tudo é daquele jeito. Então vira sua avó ou sua tia e fala, mas você é um bobo mesmo, não sabe fazer nada direito. Eu passo minha vida a acreditar que eu não faço nada direito. Então, o que vai acontecer? Eu vou ficando rígido, perfeccionista, eu tenho que vigiar o tempo todo tudo que acontece comigo para eu não errar, porque na crença mágica da criança ela começa a acreditar que ela não faz direito, que as pessoas não vão gostar dela por causa disso. Só que como adulto, ela já é crescida, ela já é capaz de perceber que aquilo foi uma crença instalada lá na infância dela. Então, nós como adultos podemos ir até a nossa criança ferida e dizer para ela, pode ficar tranquila que a partir de agora eu estou com você, protegendo você e tá tudo certo se você fizer alguma coisa que não deu certo. E a criança pode relaxar. Então, essa proteção é de extrema importância para que eu vá lidando com as minhas crenças limitantes e negativas e vá conversando com a minha criança que aquilo foi lá no passado, que agora está tudo certo se ela experimentar coisas e nem tudo vai sair do jeito que todo mundo quer, porque não dá para agradar todo mundo, isso é impossível. E tem outra coisa, a proteção e o acolhimento é fundamental para que a criança possa experimentar. Então, essas feridas, elas ficam às vezes num lugar muito escondido dentro de nós, inconsciente. Então, o primeiro passo para que eu possa trabalhar a minha criança ferida é descobrir onde estão as crenças e a raiz, a causa raiz de onde é que está ou de onde que veio toda aquela minha crença ou aquele meu sofrimento. Porque o que acontece com a criança, ela é pura. Então, ela, quando nasce, ela está totalmente dependente da mãe e também do pai. E conforme o bebê vai crescendo, ele vai percebendo que ele está separado deste pai e dessa mãe. Então ele começa a ter frustrações, porque na cabeça dela, a mãe e o pai estão lá o tempo todo para eles. Mas de repente, uma hora a mãe não pôde olhar para ele ou dar atenção e aquilo pode ter deixado a criança muito emburrada, triste e bronqueada. E daí criou-se uma crença, toda vez que eu preciso que alguém olhe para mim, alguém não olha. Mas aquela crença ficou lá para trás. E às vezes, dependendo da criança, aquilo pode ficar de uma forma até congelada. Vocês podem dizer, mas isso não é uma coisa tão grande, mas não depende da importância de quem olha de fora, e sim da importância que cada ser dá a cada situação. Então essa criança pode ficar traumatizada porque a mãe não atendeu ela quando ela estava chorando com fome. E aquilo vai para o inconsciente e ela cria dentro dela a ideia de que ninguém vai atendê-la quando ela precisar, que ela é solitária no mundo. Então, eu preciso estar identificando essas raízes por meio de um processo terapêutico e quando são crenças mais simples, eu posso me auto-observar para estar olhando o que está acontecendo, o que está me impedindo, o que está me intimidando, me restringindo em relação aos desafios da vida.
o meu medo de tentar de ir além. Então vejam a importância de trabalhar a criança interior ferida dentro de um processo terapêutico ou você mesmo dentro do seu autodesenvolvimento, de um trabalho de autoconhecimento, está se observando. Essa criança ferida normalmente está lá, encolhidinha num canto, até que você possa olhar e identificar o que deixou ela encolhida lá atrás. Este trabalho de trauma da criança ferida é um trabalho interno, é um movimento interno de liberação de traumas. Como já falei em vídeos anteriores, o trauma fica congelado. Nós, quando temos uma emoção muito forte, uma das formas é congelar e vai para o sistema límbico e fica normalmente escondido dentro da nossa mente. Então, tem técnicas para liberar esse trauma, que são técnicas sensoriais através do corpo, que vão propiciar na hipnoterapia regressiva, por exemplo, nós vamos na raiz desse trauma. E eu vou voltar naquela cena raiz que me deixou totalmente paralisado. Às vezes foi um bullying na escola, aquele bullying na escola, muita gente veio atrás de mim, começou a falar um monte de coisa e eu fiquei totalmente paralisada. O que eu vou fazer? Eu vou fazer com que o meu adulto de hoje vá até lá proteger a criança. A criança só precisa ser acolhida e protegida. Quando ela sentir que você como adulto está lá protegendo ela e que aquilo já passou e liberando em nível emocional, energético, mental, todos os corpos nossos, eu me libero desta primeira vez e dessa cena e a partir de então eu fico livre e posso fluir com a vida. Então é de extrema importância trabalhar a nossa criança interior ferida. Esse tema de criança interior ferida, ele tem conceitos tirados do Jung, do Freud e do Milton Erickson. O Jung traz a criança arquetípica. Como ele sempre trabalha as duas polaridades, a luz e sombra, o que a gente sabe e o que a gente não sabe, ele traz um aspecto positivo e negativo da criança interior. Então ele diz que nós somos contaminados, é uma fonte divina dentro de nós, mas também é contaminado com coisas negativas. A representação da experiência cumulativa e coletiva da humanidade que a gente vai trazendo conosco, olhando também para a constelação como algo ancestral. Então, é aquilo que a gente está vivendo agora, mas a criança não é uma página em branco, ela já traz acumulado toda a experiência que vem antes dela. Então, vejam, não é uma coisa tão simples. Quanto mais a gente puder trabalhar a criança interior ferida, mais a gente vai se liberando, principalmente para o criativo e para o encantamento com a vida. A criança interior positiva é aquela que entra em contato com a vulnerabilidade dela, com aquilo que deixa ela triste, com raiva emburrada. E a criança interior, segundo Jung, negativa, é aquela criança egoísta, que só consegue olhar para o seu próprio umbigo. Porque veja, a gente tem que ser adulto, mas recheado da nossa criança interior maravilha, né? Que se encanta. Para Milton Erickson, nós temos um mapa de mundo, cada um vai olhar o mundo conforme toda a sua experiência familiar e como cada um vai interpretando aquilo que vai vivendo. Então, para ele, você tem que mergulhar no seu inconsciente para buscar tanto as questões ou as crenças que te limitam, quanto os recursos que você tem para lidar com elas, e nós temos muitos. Muitas vezes nós estamos tão congelados naquilo que é ruim que ficamos endurecidos e não olhamos para tudo aquilo que tem de bom dentro de nós, que são os nossos recursos. Então, às vezes uma pessoa vem e reclama, igual o exemplo que eu dei agora há pouco, eu faço tudo errado, falavam sempre que tudo que eu faço não dá certo.
Faz essa pessoa parar um pouco e perguntar: bom, você chegou até aqui, quanta coisa que você fez para chegar até aqui? E às vezes a pessoa não se deu conta em tanta coisa boa que ela fez, ou quanto potencial ela tem para poder ter chegado até ali. Então, veja, é sempre muito paradoxal. Por isso que é importante ir destrinchando as crenças e todos os sentimentos e emoções que vêm em cada situação para poder trabalhar a nossa criança interior ferida. E o Freud fala sobre a compulsão de repetição. Então, muitas vezes a gente vem repetindo e repetindo muitas coisas. A minha mãe não olhou para mim, eu fiquei muito frustrada, porque a mãe dela também não olhou para ela. A gente vê isso muito nas constelações familiares também, né? Aqueles padrões que vêm se repetindo de geração em geração. Então eu deixo aqui meu convite para vocês começarem hoje a olhar a sua criança interior, tanto na ferida quanto aquela criança interior. Se ela estiver escondidinha lá na caverna, vá lá, pegue na mão dela e leve ela para a vida, para se maravilhar com tudo que tem. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, toquem o sininho, se inscrevam, façam perguntas que eu estarei aqui de braços abertos para responder a vocês.